Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fadigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Vamos pegar Sopra em Nós, de Frei Gilson, pode ser? Vamos cantar um pouquinho. Feche um pouquinho seus olhos. Vamos pedir essa graça. Hoje São Paulo diz: vós não viveis segundo a carne, mas é segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós, nós viveremos como o Espírito nos concede. Por isso agora, com o seu coração aberto, canta esta canção e se coloque nessa presença de Deus como morada que mora em nós. De ti, ó meu Deus, minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem desse lugar. Fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue os céus, ó meu Pai. Sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. Vem, ó vento impetuoso, vem neste lugar.
fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue os céus, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. O Atos dos Apóstolos diz, no capítulo 2, que era por volta das 9 horas da manhã, quando os discípulos, reunidos como igreja, desejando trilhar um novo caminho e entender a missão que o Senhor havia deixado para eles, em uma hora tão cedo da manhã, os discípulos se prorromperam em um grande louvor a Deus e em uma grande ação de graça. E naquela manhã de Pentecostes, por causa da oração e da unidade do povo que perseveravam na fé, Deus fez surgir um povo destemido, um povo encorajado não mais por armas, não mais por forças humanas, não mais por exércitos, não mais por guerras, não mais por território, mas um povo agora que lutava bravamente pelos céus. Era a glória de Deus que se repartia sobre a antiga Israel. Naquela manhã de Pentecostes, o Espírito desceu para fazer um povo que a sua voz iria ecoar sobre toda a terra. Não mais por força, não mais por guerra, não mais por espada, nem por violência nenhuma, mas pela sua palavra. Por isso o Espírito descia em forma de línguas de fogo e se repartiam sobre as cabeças dos que estavam presentes. Porque o fogo é a luz. Como uma vela que se acende no altar, ela só tem sentido por causa desse fogo que fumega. Assim é o cristão, assim é a vida de quem crer em Deus. Se não for o fogo desse Espírito que aquece a nossa alma, que nos impulsiona, que nos leva a levar o reino, que nos leva a falar do Evangelho, que nos leva a voltar atrás, a pedir perdão, que nos leva a redefinir a nossa caminhada, esse Espírito continua procurando o lugar aonde precisa habitar. Por isso, você onde você está sentado, como você está, bem, peça essa graça do Espírito Santo. Como veio em Pentecostes, hoje venha sobre a minha e a sua vida, irmãos. Rezem por você, reze pela sua casa, reze pela sua casa, pela sua família. Reze pelas suas batalhas, reze pelas suas lutas, pelas suas derrotas e quedas que tantas vezes enfrentamos na vida. Por isso peça o Espírito Santo e peça que Ele sopre sobre a nossa vida, que Ele sopre sobre essa igreja, que Ele sopre sobre o meu e o seu coração, para que nós também sejamos moradas, para que nós sejamos também templos habitados pelo Espírito Santo. Sopra em nós, pede ao Senhor. Sopra em nós, Espírito Santo. Canta. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Canta. Ó vento impetuoso, vem neste lugar. Fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue os céus, ó meu Pai. Sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. Vem. Mais uma vez, vento. Ó vento impetuoso, vem neste lugar.
meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem. E vai soltando sua voz em oração, em louvor. Dai esse presente ao sacerdote hoje. Ora como você sabe, ora como você pode. Feche os seus olhos agora. Se você puder, ora em língua. Se você não pode, ora na palavra como você deseja. Nós queremos ser uma igreja viva. Nós queremos ser uma igreja que busca ser templo, que busca ser morada. Nós precisamos ser uma igreja que busca renovar a fé. Por isso vai orando mais de Deus hoje na vida de você, igreja, na sua vida, na minha vida. Mais do Espírito Santo do que você pode dar. Seja derramado na presença dEle. Como aquele dia de Pentecostes, hoje nós estamos aqui, Senhor. Mais do Espírito. Sopra sobre todos nós, Espírito Santo. Sopra sobre esta paróquia que estamos aqui, Espírito Santo. Vem o teu vento sobre nós. Nós te louvamos, Senhor. Te louvamos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por esse encontro de irmãos. Muito obrigado, Senhor. Pela intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe, Nossa Senhora das Graças, que graças são derramadas sobre todos nós. Nós nos consagramos e consagramos esta Eucaristia ao poder materno da Virgem Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pegar nosso folhetinho maravilhoso que você tem aí na sua mão. Coisa mais poderosa do que a palavra não há. Veja a primeira leitura de hoje, irmãos queridos. Apenas 2 versículos do profeta Zacarias. E eu gostaria de contextualizar para vocês a história do profeta Zacarias e aonde ele está localizado na história, para nós podermos entender o que o profeta hoje está nos ensinando, ou o que o profeta está nos dizendo. A primeira coisa que nós precisamos saber para podermos entender a leitura é que o profeta Zacarias, ele surgiu na história do povo de Deus depois do exílio da Babilônia. Depois de toda a queda do Império Babilônico, o Império de Nabucodonosor, depois que outros impérios já tinham passado, e aqui Jerusalém já está toda destruída. É o retorno das pessoas que sobreviveram os 70 anos de exílio e a retomada das terras, da promessa de Deus para o povo que não se acaba, mesmo em grande as tribulações. Mesmo que nós passemos por tribulações, dificuldades, exílios, percas, sofrimentos, angústias, medos, doenças, enfermidades, prisões, tudo aquilo que nós enfrentarmos, nada muda o plano de Deus em nossa vida. Porque o plano de Deus, ele não se realiza apenas externamente. O resultado daquilo que é externo na nossa vida é aquilo que já está realizado dentro de nós. Então o profeta Zacarias, ele surge na história em um tempo em que as pessoas voltaram para Jerusalém, mas chegaram na terra, estava tudo destruído.
Não existia templo, não existia organizações políticas, não existia mais rei, não existia mais descendente direto de Davi, porque já tinha 70 anos que o reino havia se acabado. Não existia mais reis justos, piedosos. Eles chegaram até de volta a Jerusalém e encontraram uma terra saqueada, destruída, templo no chão, política sem justiça. Eles chegaram em um período muito difícil, delicado, aonde a visão primeira que se tinha era de desespero, desânimo, tristeza. Porque diante do caos, ninguém consegue ter uma visão imediata, uma visão maravilhosa. Então, o profeta Zacarias surge para dizer ao povo que estava passando por esse momento tão delicado da vida, dizendo a eles e criando uma esperança de reconstrução. E o profeta vai dizer: olha, vocês não fiquem apegados apenas a essa visão da dificuldade. Vamos ver o que Deus tem melhor para nós. Virá dias melhores para o nosso povo. Deus vai restaurar esse reino. Deus vai levantar esse reino. Deus vai trazer para nós um descendente de Davi. É por isso, irmãos, que na Bíblia e nos Evangelhos é tão importante a genealogia de Jesus. Quando nós lemos a sua descendência, por que necessariamente ele deveria ser da tradição e da família de Davi? Porque, na verdade, o povo que voltaram da escravidão, eles voltaram desanimados e não acreditava que surgiria um outro rei semelhante a Davi. Não apareceria, na mente deles tudo tinha se acabado. Então o profeta Zacarias vem hoje e diz para nós. Vamos ler o que o profeta diz, apenas o versículo 9. Assim diz o Senhor, vamos ler juntos. Exulta, cidade de Sião. Ele é justo, ele salva, é humilde, vem montado num jumento, em cria de uma jumenta. Veja que interessante. Aqui nós estamos 500 anos antes da vinda de Jesus. Provavelmente o ano 520. Antes da encarnação do Verbo, o profeta já traz uma esperança para aquele povo. Porque diante da dificuldade da vida, ou diante das percas que nós sofremos, o convite que o profeta faz para nós hoje não é nos lamentarmos, não é se debruçar diante daquilo que nós perdemos, diante daquilo que nós sofremos, diante da dificuldade que você passa. O profeta está dizendo: nós passamos por percas, nós passamos por dificuldade, nós passamos por destruição. Pode ter acontecido um tsunami na nossa vida, ou se não um terremoto, como os nossos irmãos venezuelanos estão sofrendo. Mas não é o fim, porque a reconstrução, ela está dentro, ela não está fora. Todas as vezes que nós nos apegamos à reconstrução de fora, ela não consegue ser realizada plenamente. Mas todas as vezes que nós olhamos para dentro de nós, todas as vezes que nós criamos esperança dentro de nós, há um impulso, uma coragem, uma vontade de realizar aquilo e às vezes de forma até melhor. Todas as pessoas que passaram por dificuldades, todas as pessoas que enfrentaram percas, problemas, situações difíceis, quando elas param e olham para dentro e não se sentem sozinhos, ou não se sentem rejeitados ou abandonados, ou não se sentem excluídos, ou às vezes não se sentem reclamando da realidade que está vivendo, mas encontra força dentro de si para recomeçar a vida, ou para tomar adiante o caminho, com certeza
tem vitória, com certeza tem restauração, com certeza tem reestrutura da vida. Porque o grande problema nosso, irmãos, é porque quando nós passamos pela perca, parece que nós nos perdemos de nós mesmos. Israel estava se sentindo perdida, estava se sentindo sem amparo, quando olhava para frente só via destruição, quando olhava do lado não via esperança, quando olhava do outro só via desmantelo, não tinha segurança em nada, mas o profeta vem e ele diz: criai ânimo. O que é que o Senhor está dizendo para nós hoje, irmãos? Por isso, não há dificuldade nesta vida que com o Senhor eu e você não superemos. Não há problemas que nesta vida, quando nós estamos com o Senhor, nós não reconstruímos. Todas as pessoas que se reconstroem na vida, ou todas as pessoas que às vezes caiu lá, foi lá no fundo do poço, se esborrachou, se esbagaçou, se espedaçou, mas conseguiu se reerguer, se reestruturar, é porque não encontrou forças fora, porque fora há desespero, porque fora há insegurança, porque fora tem uma visão que a gente vê que é de desmantelo, desordem, mas quando você olha para dentro, e aqui é o ponto-chave da segunda leitura, é olhar para dentro como Paulo ensina a comunidade aos romanos. É deixar de olhar para o externo, é deixar de olhar para aquilo que foi fracasso, para aquilo que divide. É olhar para dentro que nós conseguimos se reconstruir. É olhar para dentro da nossa capacidade que nós conseguiremos retomar o caminho e dar seguimento e sentido à nossa caminhada. Jesus, no texto do Evangelho de hoje, ele traz para nós algo extraordinário. Uma oração de louvor depois da perseguição e da rejeição que ele sentiu nas cidades de Corazim, na cidade de Betsaida e nas cidades por onde os missionários enviados passaram. Para entendermos bem esse texto, deveríamos ler o capítulo 9 do Evangelho de Mateus e o capítulo 10. No capítulo 9, Jesus, em um determinado momento de cura e libertação que ele realiza na comunidade, as autoridades judaicas dizem que ele está possuído por um espírito mau. Dizem que os seus milagres são milagres realizados em nome de Beuzebu. Jesus não fica apegado às palavras que ele ouviu das autoridades religiosas. Jesus não fica se martirizando porque ouviu aquela palavra que feria o seu ministério. Porque aqui está o grande perigo. Quando nós ouvimos palavra que vai nos ferindo, a nossa tendência é andarmos com ela matutando do caminho. Quando nós ouvimos alguém que se opõe à nossa ideia, o nosso pensamento, a nossa vocação, a nossa missão, às vezes nós passamos a enxergá-la como inimigos e nos detemos tanto diante das palavras que foram ditas, que a gente vai se perdendo na vida, que nós vamos vivendo mal-humorados, que nós vamos vivendo zangados, que nós vamos vivendo indispostos e às vezes até evitando estar a serviço, ou às vezes evitando até encontrar aquelas pessoas que se opõem a nós. Jesus, no capítulo 9, ensina diferente. Depois que há uma grande rejeição das autoridades judaicas, o que é que Jesus faz? Ele chama os 12 e os envia. Ele chama os 12 e diz: vão anunciar, vão pregar, vão rezar nas pessoas, entrem nas casas, abençoe as casas, digam: a paz esteja convosco. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz vai permanecer, senão ela voltará para vós.
Quando forem bem recebidos, comam do que vos servir, curem os doentes, orem pelas pessoas. Se não vos receberem, sacudam as poeiras dos pés, mas sigam o caminho. Não levem nada, não levem dinheiro, não levem sandália, não levem nada. Vão desapegado, porque Deus vai providenciar o que vocês precisam. Jesus fez esse envio no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, do qual eu convido vocês a lerem esse capítulo hoje à tarde, se preparando para o Jogo do Brasil. Então, o capítulo 10 é o envio missionário para todos nós. Todos nós somos enviados. E aqui, a liturgia de hoje traz para nós, em sintonia com aquilo que o profeta Zacarias falou na primeira leitura, com o templo que Paulo apresentou aos romanos, Jesus levanta e diz: eu te louvo, Pai, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos. Quem são os sábios e entendidos? São aqueles que conhecem a palavra, são aqueles que leem os conhecimentos do Senhor, mas permanecem com o coração duro, permanecem com o coração fechado, rancorosos, medíocres, medrosos, sem esperança. Vê Deus realizando, mas continua fechado. Vê Deus fazendo, mas continua orgulhoso. Vê Deus sendo a única força que precisa, mas prefere confiar nos outros. É quando Deus diz: você caiu, perdeu tudo, está sem esperança, mas eu sou a sua confiança. Confie em mim, eu não estou fora, eu estou aonde? Dentro de vós. Aonde é que o Senhor está, irmãos? É dentro de nós. É em nós. A reconstrução, ela deve começar em nós e não fora. É isso que o profeta ensinou, é isso que Paulo ensina aos romanos, e é isso que Jesus está louvando, porque ele viu a comunidade sendo edificada pelo anúncio dos discípulos. Os discípulos chegaram contando maravilhas ao Senhor. Disseram: Senhor, foi linda a nossa missão. Por onde nós passávamos, as pessoas recebiam graça. Por onde nós colocava nossas mãos, os demônios obedeciam. E Jesus louva ao Pai, porque revelastes as coisas aos pequenos. Esses discípulos não eram iletrados, não eram doutores, não eram mestres. Esses discípulos não eram conhecedores plenos das leis mosaicas. Eles eram judeus simples. Alguns agricultores, pescadores, leiteiros, eram agropecuaristas, eram pessoas que cuidavam do campo, outros que eram cobradores de impostos, eram homens rudes, simples, que exercem profissões simples como nós. Então, nós entendemos que Jesus, Ele quer dizer para todos nós, mesmo que nós tenhamos fracassados em algum momento da vida, mesmo que nós tenhamos caído em alguma realidade da nossa história, se nós deixarmos o Espírito de Deus morar no templo dele, ele faz a gente se levantar, recomeçar, reconstruir, e as coisas vão dando certo. Enquanto nós ficarmos apegados ao externo, nós veremos medo, angústia, sofrimento, nós iremos ver escombros caídos no chão. Mas quando nós passamos a olhar para dentro de nós, com a esperança do Espírito Santo que Paulo nos ensina, então nós temos força. O Senhor está comigo. Aí nós poderemos cantar como o salmista de hoje: bendirei eternamente o Senhor, bendirei eternamente o vosso nome, ó Senhor. Porque o salmista só pode dizer que pode bendizer a Deus quando ele entendeu tudo por dentro e quando ele superou tudo de fora. Quando ele olhou para dentro e entendeu que ele é maior dentro do que ele é por fora. São João já diz, capítulo 4, primeira carta de João: filhinhos, vós já vencestes o mundo, porque aquele que habita em vós é maior do que o que está no mundo. Aquele que está em vós é o reconstrutor. Aquele que está em vós é a força que vós precisais para seguir adiante. Não se apegue àquilo que caiu,
não se apegue ao passado que não volta. O profeta Zacarias, ele vai dizer, Jerusalém, se prepara, porque vai chegar um rei que vai unir tudo isso. E ele não vem com um carro de guerra, ele não vem com um trono glorioso, ele não vai vir majestoso, ele não vai vir com espada na mão, ele não vai vir com um grito de guerra, porque ele vai vir humilde. A humildade é a capacidade que nós temos de entender a grandeza de Deus que há em nossos corações. Somente pela humildade nós iremos entender e recomeçar essa reconstrução. Não sei se você tem alguma coisa para ser reconstruído, mas o que eu tenho para te dizer hoje é aquilo que o profeta Zacarias diz: rejubila Jerusalém. É aquilo que Paulo diz para todos nós hoje: vós não deveis viver segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque nós somos templos e morada de Deus. E o próprio Jesus que diz para todos nós: aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E todos nós sabemos o que é o jugo. Hoje em dia é menos gente que hoje tem os cultivadores, os tratores que aram a terra. Mas o jugo era uma espécie de uma canga, vamos dizer assim, que eu entendo por canga, que colocava dois animais juntos para poder ararem a terra. Então, geralmente os agricultores, eles usavam dois animais, um mais forte e outro mais fraco, que era para não cansar os dois mais fortes e deixar dois mais fracos ararem a terra. Então eles colocavam os dois bois juntos, um boi magro e um boi gordo. Então colocava o jugo e os dois andavam iguais. Os dois aravam a terra iguais e com a mesma força e com a mesma qualidade. Assim Jesus hoje está dizendo para nós, Jesus está nos ensinando: aprendei de mim, porque o meu jugo, ele ajuda-nos também a carregar. Ele está dizendo: você é fraco, você é pecador, você tem defeito, você tem queda, você tem desespero, você tem medo, angústia, sofrimento, há medos em seu coração. Às vezes há uma certa insegurança diante do que você possa fazer, ou às vezes até acreditar em si mesmo. Ele diz: não tenha medo, porque o meu jugo é suave. Eu ajudo a te levar também. Eu ajudo a você a arar essa terra, essa dificuldade que ainda tem que enfrentar, essa crise que ainda tem que superar. Se é para reconstruir, eu estou junto também. O meu jugo é suave, não tenha medo. Jesus está dizendo isso para nós hoje, irmãos. É palavra de vida eterna para nós. Eu e você não estamos só. Diga para quem está contigo: você não está só, irmão. Deus está contigo. Jesus é a tua força. Seja obediente a Ele, pois Ele quer morar em vós. Você crê nisso, sim ou não? Diga glória a Deus. Que linda essa palavra, irmãos. Que palavra linda para nós hoje. Nós devemos sair daqui fortalecidos e encorajados a retomar a nossa caminhada, a retomar os escombros que a vida possa nos ter apresentado. Não foi para o nosso fim. Aquilo que foi destruído, ou aquilo que caiu na nossa história, não é para que nos acabemos, ou para que nós nos sintamos aniquilados, mas é para que Deus reconstrua a sua obra, e agora com mais qualidade. Não pela força da espada, não pela força do grito, não pela força do exército, não pela força do mundo, mas pela força da palavra, que é palavra de vida eterna. A palavra de vida eterna é essa palavra que tem que estar dentro de nós, no meu e no seu coração. Palavra que nos incentive, que nos mostre o caminho, porque nada está perdido quando nós estamos em Deus, quando nós caminhamos com Deus, quando o Espírito de Deus habita em nossos corações.
Que o Senhor nos ajude e que neste domingo, 14º domingo do tempo comum, nós possamos dizer aquilo que o Senhor Jesus hoje diz para os seus discípulos com tanta alegria, com tanta força: eu sou manso e humilde de coração. Vamos dizer. Eu sou manso e humilde de coração. É fácil? É não. É fácil a gente ser manso? É não, irmãos. É contraditório às vezes na nossa vida. Às vezes nós somos pegos de surpresa. Nós somos pegos na falha. E às vezes a gente perde essa mansidão com facilidade. A gente se arrepende? Sim. Mas é necessário nós buscarmos nele a nossa força. Nós buscarmos nele a nossa coragem. Parece até que o inimigo ele vai descobrindo aquilo que... Parece não, eu tenho certeza, eu não tenho dúvida que o diabo descobre aquilo que a gente fala. Aconteceu agora de manhã, eu estava celebrando ali na vila e eu estava pregando sobre esse evangelho e tinha uma mulher conversando direto. E eu disse: se tu não parar, eu vou botar tu vir pregar aqui. Criatura, terminou a missa, essa mulher foi igual um capote, uma arara lá, brigando. E a gente disse: meu Deus, como é que eu vou ser manso? Aí o Zé Leandro não sabe ser manso também. Não... É difícil. É uma luta constante. É uma batalha constante que nós precisamos travar. Mas nós precisamos pedir. Podemos desistir hoje? Eu posso desistir hoje? Não. Eu posso olhar para os escombros que ficaram, para as palavras que foram ditas, que pode ter machucado, mas eu preciso dizer: Senhor, eu preciso recomeçar, eu preciso reconstruir. E isso é até o último dia, irmãos. Até o dia de termos todos nós feliz morada na casa do Pai, porque assim foi a sua promessa. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.